Ok, já vimos então no último vídeo que é possível criarmos então as classes com um construtor. O construtor por defeito nunca retorna nenhum valor. Depois vimos também a forma como criar métodos que não retornam qualquer espécie de valor e por isso é utilizado o termo void. E quando queremos criar métodos que retornam um determinado tipo de valor, temos que especificar qual é o tipo de valor que ele retorna. E depois utilizar no final return como comando e depois return e à frente o resultado. Poderíamos ter simplificado isto, não era necessário ter criado aqui esta variável resultado, bastaria fazer isto, simplesmente return, e agora eu vou apagar aqui tudo isto e vou colocar aqui return 100 menos idade. E a execução do código, eu vou aqui limpar o código, vou-lhe retirar aqui esta caixa de algo para que a execução seja imediata. Reparem, isto que eu aqui coloquei é exatamente válido, uma vez que return não tem que estar associado a nenhuma variável, ele não retorna uma variável, ele retorna um determinado tipo de resultado. É evidente que se eu tentasse colocar ou construir aqui a frase, neste caso, faltam qualquer coisa para os 100 anos de idade, isto vai obrigatoriamente originar um erro, uma vez que eu aqui estou a tentar devolver, a partir da execução deste método, a devolver uma string, e não é isso que se pretende, é um int. É evidente que eu posso aqui alterar este valor para string, e neste caso vamos começar a poder ter aqui possibilidades de trabalhar isto. Há aqui um único detalhe, e que é o seguinte, é que para realizar esta operação eu vou ter que a colocar entre parênteses, e agora sim já temos condições para que, em vez de me ser devolvido o valor, isto é, a diferença entre 100 e a idade do sócio, é-me devolvida imediatamente a frase já construída. Então, se eu agora regressar aqui ao meu comando de executar, neste caso, labelResult.text já não necessita de ser esta frase complexa que aqui se encontra. E bastará ser o seguinte, novo sócio, que é o nome da variável que nós criamos, ou do objeto que nós criamos, ponto, calcular até 100. E reparem que agora calcular até 100 já me diz que vai retornar um valor string. E neste caso continua a não ter parâmetros, abrir e fechar parênteses, e cá está, completamente válido, não há qualquer erro no código, vamos executar, e quando clicamos em executar, cá está exatamente o mesmo resultado. E portanto, estamos aqui, fizemos uma alteração simplesmente neste método, por forma a que o resultado fosse devolvido já numa frase, isto é, numa variável string. Ora, acrescentando ainda um pouco mais à construção dos próprios métodos, nós poderemos, à semelhança do que foi feito no construtor, podemos acrescentar parâmetros, isto é, solicitar parâmetros ao utilizador. E neste caso, podemos inclusive utilizar o conceito do calcular até 100 para alterar o nome deste método, calcular, e dizer aqui calcular a diferença até um determinado valor. E para isso nós vamos dizer assim, int idade máxima. Ok? E o que é que vai acontecer agora neste caso? Nós vamos passar a ter aqui dentro deste bloco de código acesso ao valor que for definido para esta variável. Ora, anteriormente isto seria um método para calcular e devolver, neste caso uma frase, dizendo que o utilizador ainda lhe restavam X anos para atingir uma determinada idade. E neste caso a idade seria aos 100 anos. Ora, uma vez que nós agora vamos aqui definir qual é a idade máxima com a qual queremos comparar a idade do nosso sócio, deixaremos de ter aqui o 100 para termos idade máxima. Acontece ainda um detalhe, e que é o seguinte. Quando a frase for construída, vai dizer faltam, e depois vai fazer então esta subtração, a idade máxima, que é o valor que for ali atribuído, menos a idade que for atribuída inicialmente na construção do objeto, e depois diz para os 100 anos. Ora, neste caso já não teremos aqui 100 anos, mas iremos ter sim idade máxima. E agora, neste caso, temos então
a nossa frase já muito bem concatenada, isto é, muito bem construída. Irão faltar, faltam, pois vai aparecer o resultado desta subtração, para os, qualquer coisa é anos, que serão também definidos ali, anos de idade. Vamos ver o que é que acontece. Neste caso, quando formos a executar, reparem que vai surgir um erro. E um erro porquê? Nós iremos falar de erros e descoberta de erros um pouco mais à frente. Vai-me surgir um erro porque, precisamente, eu vou agora fechar aqui este quadro, quando eu procuro aqui executar o meu método de calcular, das duas, uma. Ou melhor, neste caso das duas. Este método já não existe, uma vez que ele foi alterado para calcular, apenas. E, para além disso, ele leva um parâmetro, isto é, ele solicita que exista ali um parâmetro, que neste caso é a definição da idade máxima. E vamos agora colocar aqui, por exemplo, o valor 100, que era o valor que estava anteriormente. E reparem como agora, se eu executar, o código vai ser executado, não há erros, executar e faltam 66 para os 100 anos de idade. Ok? Se eu quiser alterar para 1000, evidentemente que a conta já será outra. E reparem, faltam 966 para os 1000 anos de idade, e assim sucessivamente. E assim, de certa forma, introduzimos o conceito de reutilização do código, isto é um dos principais conceitos relacionados com a criação de classes, é a possibilidade de nós podermos, então, a qualquer altura, criar métodos que nos permitem executar determinadas operações ou determinados cálculos que nós iremos executar frequentemente nos nossos projetos. Então, em vez de estarmos constantemente a repetir as mesmas instruções, podemos criar uma classe que executa determinados métodos ou determinados cálculos que são muito frequentes, por exemplo, nos nossos projetos. E assim, aos poucos, vamos então continuando a falar sobre a utilização de classes, a utilização dos Access Modifiers e a utilização de parâmetros, métodos e por aí fora. No próximo vídeo iremos continuar a abordar então estes assuntos do C#.